A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, está escrito: mas eu temo que, de algum modo, assim como a serpente enganou Eva com a sua sutileza, que suas mentes sejam corrompidas da simplicidade que há em Cristo. Seguir ao Senhor Jesus Cristo é algo simples, é algo prazeroso, é algo que nos dá vida, que nos traz leveza. Todavia, a serpente, que é Satanás, assim como ele fez com Eva, ele venha tentar fazer conosco, a fim de que não mais vivemos conforme a palavra, não mais vivemos conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo, mas acabamos de nos perder pelas coisas deste mundo, porque a sutileza, que é a extrema delicadeza, que é a tenuidade, a finura, a delgadeza, a agudeza de inteligência, de espírito, de raciocínio, argumento de grande fissura e complexidade, que muitos líderes religiosos, sob o comando de Satanás, têm feito a fim de aprisionar, a fim de manter o cristão em um dito, em um argumento divertido ou embaraçoso, por ser inesperado e às vezes inteligente, como usam muitos os pregadores coaches, com afirmação, com argumento de difícil entendimento, de maneira suave de ser compreendida, com a materialidade, com a brandura do Evangelho, da dedicação que devemos ter dentro da palavra do Senhor Jesus Cristo, da delicadeza em enganar, em ludibriar-nos dentro daquilo que é real, que é verdadeiro, com detalhes quase imperceptíveis, particularidade, minúcias, finuras, que nos engana, que nos faz desviar do Evangelho de Cristo Jesus, da qualidade do que se faz sem alarde, discretamente, da discrição. Tudo isso são artifícios na qual é usado pelos discípulos de Satanás para fazer com que, assim como Eva, viemos a perder a nossa salvação, a vida eterna. Pode parecer algo estranho, mas quando você para analisar, quando você para entender a mentalidade na qual a falta de intimidade com o Senhor Jesus Cristo, de aproximação com a sua palavra, com o seu Evangelho, pode trazer-nos
faz com que muitas das vezes venhamos abraçar as coisas mais sem noção, sem razão, sem sentido deste mundo. O Senhor Jesus Cristo determinou para Adão e Eva que pudesse desfrutar de tudo que tinha no jardim do Éden, exceto uma árvore que dava o fruto do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida eterna estava ao alcance de Adão, estava ao alcance de Eva. Eles poderiam muito bem usufruir da árvore da vida eterna, que é a própria presença do Senhor Jesus Cristo. Contudo, eles optaram pela sutileza, pelo enrolar, pelo lero-lero, pela conversa fiada de Satanás, que lhe diz: ó, o Senhor Jesus está falando isso aí, porque ele sabe que o dia que você comer dessa árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal, você será como eles, você será como deuses. E aqui precisamos primeiro entender uma coisa: Satanás não mentiu para Adão, não mentiu para Eva. Ele disse a verdade para Eva. Porque quando você não tem conhecimento de algo, você não pode ser julgado por aquilo. Por que as crianças em si elas já têm a vida eterna, mas elas acabam perdendo isso da medida que elas vão crescendo? Pelo fato de que ela começa a conhecer, ela começa a discernir o que é bom, o que é errado, o que é gostoso, o que é agradável, o que não é. E chegará um ponto da vida dessas crianças que vão crescendo, se tornando adolescentes, jovens, adultos, a necessidade de escolher voltar-se para a vida eterna, ou ficar na vida na qual eles estão vivendo agora. Chegará um momento que será preciso, necessário escolher, decidir o que de fato é preciso, o que de fato queremos para nossas vidas. Não pense que o diabo vai mentir para você. Ele vai te dizer a verdade, mas ele vai te ocultar uma coisa muito importante, que se você resolver seguir os seus próprios caminhos, se você resolver seguir, andar conforme as suas próprias vontades, o seu interesse, você acaba se afastando da presença do Senhor Jesus Cristo. E se afastar da presença do Senhor Jesus Cristo significa a morte, significa que as nossas mentes foram corrompidas, já não tem mais a simplicidade na qual o Senhor Jesus Cristo desejou, gostaria que tivéssemos. Para ser salvo é uma coisa tão simples, tão fácil. Porém, todavia, entretanto, Satanás criou-se argumento, artifício
dentro da própria palavra, dentro do próprio Evangelho, através de homens que dizem ser representantes do Senhor Jesus Cristo, mas estão buscando a sua própria glória, seu próprio interesse, as suas próprias vontades. E nisto, muitos acabam perdendo a simplicidade que é para termos o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, para sermos salvos em Cristo Jesus. Um cristão que não tem a sua vida baseada na Bíblia Sagrada, um cristão que não tem a sua vida baseada no testamento do Senhor Jesus Cristo, está fardado a seguir as orientações religiosas, a seguir as orientações deste mundo, está fardado a ser corrompido, a ser enganado. Pelo diabo. Seguimos o livro dos Evangelhos, que são os relatos, primeiro, da vida de Cristo. Você vai entender que quando o Senhor começou o seu chamado, o seu anunciar a sua palavra, Ele não debatia com quem seguia outras religiões, por quem era ateu, que não acreditava nele como Deus absoluto, ou até mesmo na existência, na sua existência. Todavia, entretanto, as pessoas que tentaram calar o Deus vivo, o Deus Altíssimo, eram os que diziam ser representantes do Senhor. E quando não mais tinha um caminho, quando não mais tinha saída para aquele povo, para aqueles religiosos, Satanás usou novamente da sua sutileza, em uma visão, em um sonho, ao imperador de Roma, chamado Constantino, para que ele pudesse dar início à nova Babilônia, como descreve o apóstolo Pedro, a sua carta, relatada por Silviano. E essa Babilônia está em nosso meio até hoje, sendo a principal representante do cristianismo. E quando surgiu alguém que batesse de frente, que guerreasse contra a Babilônia, Satanás novamente usou da sua sutileza para levantar homens que diziam ser representantes do Evangelho, para criarem a teologia da prosperidade, ressuscitar a ideia inicial do imperador Constantino, a fim de que muitos cristãos pudessem se perder novamente por uma coisa tão banal, tão insignificante, sem valor, sem sentido. Então, que possamos estarmos atentos
a sutileza usada por Satanás, para não sermos de maneira alguma, de hipótese alguma, enganados, traídos pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias vontades, mas que possamos estarmos firmes, fortes, cheio do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 10, está escrito: e ele disse: eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Infelizmente, muitos cristãos hoje temem ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo, porque se encontra nu, se encontra envolvido, enrolado no pecado, na ignorância espiritual, porque não lê, porque não examina as Escrituras Sagradas e escuta o que é dito pelo sacerdote da sinagoga de Satanás, pelo falso profeta, mas não dá ouvido à voz, não dá ouvido ao que o Senhor Jesus Cristo lhe tem dito, lhe tem lhe falado. Porque ele ficou tão mal acostumado, porque ele ficou tão mal preparado, que quando o Senhor Jesus Cristo quer lhe falar, ele teme ouvir a voz, ele teme em ouvir o que o Senhor tem a lhe dizer, e prefere dar ouvido às falácias ditas por falsos profetas, por falsos representantes do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas nunca é tarde, mas nunca está longe de nós para ouvirmos, para darmos atenção, para ficarmos atentos novamente à palavra, ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Basta abrirmos os nossos corações, abrirmos a nossa mente, para que o Espírito Santo possa nos revelar o querer, a vontade do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. A palavra do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19, está escrito: eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobretudo o poder do inimigo, e nada, de nenhuma forma alguma, vos fará dano. Quantas pessoas que têm medo de dizer a verdade, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, temendo criar inimigos, temendo ofender alguém que está vivendo em pecado, temendo ofender as práticas religiosas de outras pessoas,
quando na verdade ela é capacitada, ela é preparada pelo Senhor Jesus Cristo para pregar, para anunciar, para dizer as boas novas às pessoas deste mundo. O Senhor Jesus Cristo nos capacita para pisar na cabeça de Satanás, para pisar na cabeça de demônios e sob todo o poder que Satanás possa ter, pois de forma alguma Satanás pode nos destruir, pode acabar com as nossas vidas. E se assim ele fizer, como o Senhor restaurou a vida de Jó, ele tem poder, o Senhor tem capacidade para também nos restaurar de toda e qualquer armadilha que Satanás possa fazer para nos prejudicar. Basta que confiamos inteiramente ao Senhor Jesus Cristo as nossas vidas e não tememos de anunciar as boas novas, o Evangelho da salvação, o Evangelho segundo o Senhor Jesus Cristo. Basta não temer as coisas que este mundo tem preparado, basta não temer a Babilônia, a Sodoma e a Gomorra desse mundo, que são as religiões que tendem a nos frear, que tendem a nos querer nos proibir de pregar, de anunciar a salvação através de Cristo Jesus. Não podemos nos conformar, não podemos aceitar de maneira alguma, de modo algum, as coisas deste mundo, mas devemos, sobretudo, estar firmados naquilo que o Senhor Jesus Cristo tem e quer para nossas vidas. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 11, está escrito: porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. O pecado ele leva à morte, não à morte física, na qual todos nós estamos fardados a passar, mas a morte espiritual, a morte da alma. É essa a morte que devemos temer, é esta a morte na qual devemos ter medo, pois uma vez que somos mortos por causa dos pecados que há em nós, sem arrependermos, sem nos conciliar com o Senhor Jesus Cristo, estamos fardados também à morte espiritual, à morte da alma. E uma vez que a nossa alma morrer, seremos julgados, seremos condenados, sentenciados ao lago de fogo.
pelo Senhor Jesus Cristo. Então devemos hoje definir, devemos hoje escolher, obedecer ao Senhor Jesus Cristo, para que não venhamos de modo algum passarmos pela morte da alma, mas receber do Senhor Jesus Cristo o galardão, a coroa, um novo nome, uma nova veste, um novo corpo, para podermos assim habitarmos na sua glória, no seu querer, na sua vontade. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 18, está escrito: porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre, e com boas palavras e lisonjeosas enganam os corações dos ingênuos. Até quando seremos ingênuos em acreditar na fogueira santa de Israel? Até quando seremos ingênuos em acreditar em novena? Até quando seremos ingênuos em acreditar em pagar promessas, em pagar penitências? Até quando seremos ingênuos em acreditar que os dízimos, as ofertas, os sacrifícios levantados por instituições religiosas são capazes de nos livrar da morte, são capazes de nos tirar a nossa alma do purgatório? Até quando nos faremos de ingênuos em acreditar que Deus, que o Senhor Jesus Cristo está a falar conosco por esses falsos profetas, por esses enganadores, arrecadadores de dinheiro, quando temos à nossa disposição a Bíblia Sagrada, o Evangelho da Salvação, o testamento deixado pelo Senhor Jesus Cristo através dos seus apóstolos e discípulos? Até quando nos faremos de ingênuos, acreditando nessas pessoas que ensinam a satisfazer os nossos próprios ventres, o nosso próprio ego, o nosso próprio desejo, as nossas próprias vontades? Até quando? Até quando? A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, está escrito: nenhum homem se engane a si mesmo. Se algum homem dentre vós parece sábio neste mundo, torna-se louco para o poder ser sábio. Até quando seremos ingênuos
enganando a nós mesmos, acreditando que esses falsos profetas, que aparentemente parece ser sábio, ter o conhecimento deste mundo e do mundo do sobrenatural, sobre Cristo Jesus, é preferível que passamos por louco para sermos sábios, para sermos entendedores, para compreender que nada deste mundo tem a condição, tem a possibilidade de chegar próximo daquilo que o Senhor Jesus Cristo quer, daquilo que o Senhor Jesus Cristo deseja para nossas vidas, uma vez que agora não mais vivemos nós, mas Cristo vive em nossas vidas. Não podemos de modo algum querer passar por ingênuos, acreditando em falácias que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo Jesus, mas que possamos viver uma experiência única e verdadeira com o próprio Senhor Jesus Cristo, a fim de que assim as nossas vidas não mais venham a ser vividas por nós mesmos, mas agora pelo Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, está escrito: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundície, nem com malícia. Não devemos exortar um ao outro com engano. Não devemos, de modo algum, ensinar imundície ao nosso irmão, ao invés do Evangelho de Cristo Jesus. Não devemos ser maldosos, ensinando heresias, como a teologia da prosperidade, vendo o nosso irmão caminhando para o lago de fogo e nós com o seu dinheiro na mão, na luxúria, nos deleites deste mundo. Não podemos de modo algum viver um evangelho de enganação, um evangelho falso, mas que sejamos sinceros, que pregamos o evangelho da salvação em Cristo Jesus de forma verdadeira, real e sincera, para não sermos covardes, para não vermos o nosso irmão, o nosso semelhante se perdendo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, está escrito: e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressões. Adão não caiu em pecado. Ele estava fiel
aquilo que o Senhor Jesus Cristo lhe havia determinado. Mas ele pecou quando confiou na sua mulher, quando confiou em homens. E quando ele confiou no homem, ele veio a pecar. Ele foi além daquilo que o Senhor lhe havia determinado. Ele atravessou o que o Senhor lhe havia dito para não atravessar. Ele não cumpriu aquilo que o Senhor lhe havia determinado. Ele não observou a ordem, a lei, a regulamentação pré-determinada pelo Senhor Jesus Cristo. Infringiu, violou aquilo na qual o Senhor tinha para a sua vida, por confiar no ser humano. Ele confiou na sua esposa e pecou contra o Senhor. E quantas as vezes nós temos confiado em líderes religiosos? Quantas vezes nós temos confiado em homens e temos negado as determinações do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas? A escolha é nossa, ela está no nosso alcance. Devemos escolher, devemos decidir aquilo que mais lhe convém para nossas vidas. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 20, está escrito: e Adão chamou o nome de sua mulher de Eva, porque ela foi a mãe de todos os viventes. Todos nós viemos de Adão, viemos de Eva. Portanto, todos nós somos pecadores e estamos destituídos da glória do Senhor Jesus Cristo, se não voltarmos, se não relacionarmos novamente com o Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra, somente da sua palavra, somente a Escritura Sagrada, sola Escritura, sola fide. Devemos definir, devemos escolher o que queremos, o que desejamos, e assim agirmos, assim atuarmos conforme o Senhor Jesus Cristo quer que façamos. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, está escrito: por essa causa, não podendo eu esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse
a ser em vão. O apóstolo Paulo sempre se preocupou com aquelas pessoas na qual ele havia pregado o evangelho. O apóstolo Paulo sempre atentou-se para aquelas pessoas na qual ele tinha discipulado. Não porque ele tinha feito daquelas pessoas membros da catedral da fé do apóstolo Paulo. Não que ele tinha feito daquele povo filiados, membros da Basílica de São Paulo. Não que ele tinha feito aquelas pessoas membros da igreja do Evangelho do Paulo. Mas porque ele sabia que Satanás jamais irá descansar enquanto vermos nós na presença do Senhor Jesus Cristo, não recebendo orientações de homem, mas do Senhor Jesus Cristo, através da palavra, através do Evangelho, através da verdade. O apóstolo Paulo tinha um amor de Cristo na sua vida, a ponto de nos amar de igual modo na qual Cristo o amou, que ele atentava para que nenhum que ele havia pregado, o Evangelho de Cristo Jesus, viesse a cair nas mãos de Satanás, o tentador, para que todo o trabalho evangelístico, ensinado, pregado, viesse a cair por terra. Mas o que vemos hoje dentro da comunidade cristã religiosa? Líderes religiosos que, quando alguém sai do seu templo, da sua igreja, da sua instituição religiosa, excomunga, coloca o apelido de desviado, vira a cara quando passa na rua, fala mal, critica, chama de primos. Numa demonstração clara que nunca amou, que nunca teve aquela pessoa como irmã, como irmão em Cristo, mas que tudo que estava vivendo não passava de falsidade, de engano. Talvez existe entre nós alguns que viraram a cara para algum irmão porque ele agora não mais congrega na sua instituição religiosa. Talvez existe nesse momento alguém no nosso meio que está com de mal, que nunca mais ligou, trocou mensagem, ligou para um irmão, porque ele agora não mais faz parte da sua denominação religiosa, porque ele abandonou o Evangelho de Cristo e resolveu aproveitar o que Satanás tinha para lhe oferecer nesse mundo. Até quando? Até quando será que viveremos? Até quando ficaremos vivendo dessa maneira? Não podemos aceitar.
Se você não aceita, se você não concorda, porque um irmão não mais frequenta a mesma igreja do que você nunca o amou, você nunca teria coragem de entregar a sua vida por causa dele. Você jamais teve um amor real e verdadeiro por ele. Antes, viveu se enganando, se iludindo, dizendo ser irmão, dizendo ser amigo de Cristo, mas jamais reconheceu o Senhor Jesus Cristo sobre a vida daquele irmão. Talvez ainda dê tempo de voltar a se relacionar com aquele irmão que não mais congrega no mesmo local que você, que voltou-se para o mundo. Talvez chegou a hora de você ir até ele e lhe pedir perdão pelas críticas feitas a ele. Talvez chegou a hora de você ir ao encontro dele e dizer: meu irmão, eu pequei contra ti, porque não aceitei a sua decisão de frequentar uma igreja que não fosse a minha, de frequentar uma instituição religiosa que tivesse a mesma doutrina do que a minha, de ter ido para o mundo e viver a sua vida. Eu pequei contra ti porque eu me mostrei ter menos relacionamento com o Senhor Jesus Cristo do que ti. Porque eu mostrei não ter amor a ti. Ao certo, então, que também não consigo demonstrar amor pelo meu Senhor, pelo meu Salvador Jesus Cristo. Não perca a oportunidade, não perca a chance antes. Vai até ele nesse momento. Manda uma mensagem via WhatsApp, Messenger, Instagram, Telegram. Liga para ele. Manda mensagem de voz. Sabe onde ele mora? Visita-o. Porque talvez no dia em que os livros forem abertos, o nome dele pode estar no livro da vida e o seu no livro do juízo final. Porque as aparências enganam. Porque Satanás é astuto. E ele não quer que tenhamos comunhão uns para com o outro, que não tenhamos comunhão para com o Senhor Jesus Cristo. E a melhor forma que ele tem de nos fazer afastado, desviado do Evangelho de Cristo Jesus, não é tirando-nos da igreja na qual somos membros, mas é falando mal daqueles que deixaram de frequentar aquele local, é falando mal daqueles que hoje tomam a sua cachaça, o seu vinho, a sua cerveja, escuta sua música que não seja religiosa,
Mas não esqueça, talvez ele esteja com maior comunhão com Cristo Jesus do que você dentro de um templo religioso.